Minha análise é a seguinte, Pedro. Em primeiro lugar, no início deste processo todo, a sinalização do presidente da República era de algum veto. Algum aqui, algum ali, ele falava da questão das algemas e não falava muito além disso. Houve uma reação violenta nas redes sociais, da base de apoio a ele. Ele foi pressionado a vetar de maneira significativa a lei de abuso de autoridade, que foi aprovada em votação simbólica, a toque de caixa, sem debate, sem punição a deputados e senadores, dirigida à polícia, Ministério Público e Judiciário. E aí o campo de vetos aumentou, né? Ele vetou 36 elementos concentrados em 19 artigos da lei. Percebe-se que houve um direcionamento mais efetivo em relação aos dispositivos que atingem a polícia, principalmente polícia. Em segundo plano, Ministério Público e Judiciário. Ministério Público e Judiciário havia ali dispositivos como o artigo 9, o artigo 30, o artigo 38, que eram verdadeiras aberrações, e iam contra a independência da Justiça, do Ministério Público, contra a própria imprensa. O artigo 38 instituía a mordaz. Foi vetado, né? No entanto, Pedro, muitos dispositivos importantes que deveriam ter sido vetados não foram, como o artigo 10, que fala das conduções coercitivas indevidas. Se estivesse em vigor esse dispositivo, quando o Sérgio Moro conduziu coercitivamente o ex-presidente Lula, seria criminoso. O artigo 28, que fala da divulgação de áudios e vídeos, a mesma coisa, sendo que a lei já pune quem revela segredos em relação aos quais deve preservar. Está lá no artigo 325. Outra coisa, o artigo 25 pune aqueles que produzam prova que venha a ser considerada ilícita. O conceito é jurídico, o conceito é interpretativo, né? Como é que nós vamos estabelecer penalmente isso? O artigo 27 fala em criminalizar instauração de procedimentos investigatórios sem indícios. Quer dizer, uma mulher desesperada, apanhando do marido, tem que se esperar ela morrer para poder começar a investigar. Quer dizer, o disque denúncia pode ser abalado por isso. O policial pode não querer investigar sem ter essa segurança necessária. Artigo 31 pune quando há duração excessiva de investigações. Qual é a tabela da duração de uma investigação? Você pode ter muitas testemunhas, você pode ter muitas perícias, você pode ter acariações, você pode ter uma série de provas que precisam ser produzidas. Como você estabelece o parâmetro daquilo que é duração excessiva ou não? Bloqueio de bens na Justiça do Trabalho, por exemplo. Muitas vezes o empregador lesa o empregado e se você não bloquear os bens, você não tem garantia do juízo, pois o artigo 36 criminaliza o excesso nas providências cautelares. O que é excesso, o que não é excesso? 37, pune a demora no exame de um processo. Oséias foi juiz. Oséias com certeza examinou os processos no tempo necessário. Ninguém vai ficar sentado em cima do processo indevidamente. Agora, qual é o tempo? Cada ser humano tem o seu tempo. Cada um tem a sua maneira de interpretar os elementos. Pode ser mais metódico, menos metódico. Não se coloca esse tipo de coisa numa lei penal. E a própria Constituição Federal já traz um parâmetro para isso, a razoabilidade. Pois é, mas do ponto de vista penal, isso é muito complicado. Você não pode... Ainda há tipos penais abertos. Agora, por outro lado, quando existem abusos na filmagem de pessoas, que isso talvez pudesse pensar, isso foi vetado. Ou seja, o meu balanço geral em relação a isso, lógico que houve uma melhora. Os tipos mais gritantes, artigo 9, artigo 17, artigo 30, artigo 38 da Mordaz, eles foram vetados. No entanto, esta lei era toda ruim. O correto, tecnicamente, era o veto integral. Mas o veto integral seria uma declaração de guerra ao Congresso, né? Agora, para terminar meu comentário, Pedro, a questão é a seguinte: para o Congresso derrubar esses vetos, e será ouvido o Senado e a Câmara, votos identificados. Não será como na aprovação, votação simbólica, sem as pessoas mostrarem a cara. Para derrubar esses vetos, será necessário mostrar a cara. E, de novo, é bom lembrar, 2022, encontro com as urnas. Então, quem quiser derrubar os vetos, pense bem nas consequências das suas atitudes.
né? Doutor Roberto, tem um aspecto interessante nessa lei de abuso de autoridade, que é o artigo 13, né, que foi mantido pelo presidente. Na verdade é o seguinte, ele foi vetado, só foi vetado o inciso 3º desse artigo 13. E na hora de vetar o inciso 3º, foi suprimida a pena fixada para esse artigo. Então tem lá o tipo penal novo, né, se vier a ser sancionado. É uma norma inócua. Não existe norma penal. Não. A norma penal, você tem 2 elementos fundamentais. A descrição da conduta punida, né? Então, com todos os elementos do tipo penal, e você tem que ter a pena determinada a essa conduta. Então, nesse caso, só tem uma das partes, se você elimina, a segunda parte foi suprimida. É como se tivesse havido veto integral, né? Em relação a esse dispositivo. Porque um tipo penal descrevendo uma conduta e não prevendo uma pena a ele, é uma norma penal inócua.